E aí galera, tudo bem? Depois de muito tempo aí ausente do canal, voltei e mostrar para vocês aqui algumas coisas que mudaram. A primeira coisa que mudou é que a gente não tá mais na igreja, a gente não tem que transportar mais o som toda semana, agora nós temos um espaço. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente está usando nesse novo espaço. A nossa mesa de som continua a mesma ainda, do On Atrium 32. E aproveitando, já vou fazer algumas questões que o pessoal teve. Por exemplo, como que manda um canal individual para o fone? Esse canal aqui meu, ele é o canal que está ligado esse microfonezinho aqui para comunicação. Então como que faz? Você vai tirar o mudo dele, vai selecionar os auxiliares que você quer que vai. Por exemplo, aqui o 2 e o 3 são fone. Vai segurar nele. Quando você segura nele, ele vai aparecer esse pezinho. Agora ele está pré-fader. Então você sobe o volume dele. Se o volume do fader aqui estiver baixo, ele não vai sair no seu PA. Vai sair apenas no fone. É isso aí. Vou mostrar um pouquinho aqui das nossas caixas. O que a gente está usando aqui. Minha esposa está lá no fundo arrumando a igreja, que vai ter evento das crianças. Aqui o nosso sisteminha, estamos com duas caixas dessa aqui para PA. É a SR Pro 12, duas dessas. E só isso que é o nosso PA. A gente ligou elas em mono, porque aqui o espaço não é muito grande. Nosso espaço é na verdade bem pequeno. Esse é o espaço, acabou. Então aqui, se eu ligar o estéreo, nem vai dar para perceber que tá estéreo. E a acústica aqui não é muito boa também. Então eu preferi deixar mono para facilitar. Aqui tem a nossa caixinha de retorno, que é uma Donner Saga 6. Aqui é os Direct Box que a gente usa. A gente usa 3 Direct desse aqui, que é da Waldmann, bem baratinho também. O nosso retorno é feito nessas caixinhas aqui. Essas caixinhas, existe aquela que tem 8 saídas. Só que eu preferi pegar 2 com 4 saídas, porque daí eu faço uma mix para quem é músico, que fica desse lado aqui no meu auxiliar 3, e uma mix para quem é vocal. Então eu deixo as vozes mais altas lá e os instrumentos mais altos aqui. No teclado a gente usa um Direct igual esse aqui, só que ele está embaixo do palco. Isso é outra dica que eu quero dar para vocês. Essa é a bateria que a gente comprou recentemente. E aqui ó, eu já deixei plugado, só preciso organizar esses cabos. Aqui eu deixo plugado, aqui é ligado no iPad com GarageBand, e daí o timbre da bateria é outro. Não que seja ruim o timbre padrão dessa aqui, mas é ruim sim. Eu vou mostrar para vocês aqui o palco da igreja. Eu que desenvolvi ele, e o pastor também deu umas ideias. Eu vou mostrar para vocês como que eu pensei nele. Aqui no palco, essa parte lateral aqui, ela é oca. Lá no fundo também é tipo uma canaletona que vai de fora a fora. E aqui a outra lateral também. E aqui no meio também tem mais uma canaleta. Aqui tem outra canaleta que liga lá no meio certinho. E aqui mais uma canaleta. O que eu pensei? Em deixar todos os cabos que a gente não usa passado por baixo desse palco. É lógico, a bateria chegou recente, não deu tempo ainda de colocar alguns cabos, mas a maioria já está passada. Aí como que eles saem para fora? No palco distribuído tem vários furos desse aqui, ó.
que ele fica praticamente invisível quando você olha de longe, mas fica o suficiente para passar os fios. E aqui, todas essas partes que eu falei que é igual uma canaleta, ela abre, ela tem uma tampinha, ela abre para cima. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Ó, elas abrem assim e mostra essa canaletinha aqui no meio. Então, aqui embaixo tem tudo, tem nosso filtro de linha, tem os cabos que saem do retorno, passam todos para baixo e só vai distribuir cada um para um lugar. A medusa também está aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Só sai os direct, que às vezes precisa trocar, precisa apertar, atenuar alguma coisa, e os cabos dos instrumentos mesmo e os cabos dos retornos. O restante fica tudo embaixo. E aqui, essa parte do meio, não liga da decoração aqui, é que a gente está fazendo uma decoração para o evento das crianças. Aqui no meio tem um vão também, que passa lá, então se a gente precisar passar algum cabo mais próximo aqui, tá mais fácil. Também tem os mesmos furos que levam para lá. Essa parte aqui, que fica aquele púlpito, essa parte aqui sai, se precisar também. Às vezes vai trazer a igreja mais para frente, colocar alguma mesa, ela sai. E aqui é uma das partes mais legais, que não foi eu que pensei, foi o pastor e o marceneiro que pensaram. Esse degrau, se quiser, dá para empurrar ele para dentro, ou se quiser, consegue puxar ele para fora. E quando a gente puxa ele para fora, aqui tem duas gavetas, então, que a gente pode guardar a coisa. Então tem um desse lá e um desse aqui. E o intuito de tudo isso é deixar mais bonito, mais apresentável, e a igreja não ficar perdida no meio de um monte de fio. Então aqui da mesa, por exemplo, ó, sai um cabo grandão, que é o da medusa, um cabo só, e vai lá pra frente. Ao invés de sair um monte de coisa. Aí aqui já tem a tomada do lado da mesa, e aqui fica o notebook da projeção. Vou mostrar para vocês também aqui o que a gente usa de microfones. A gente tem 5 microfones. Um é meu, que é aquele que fica lá na transmissão. Aí tem 2 Shure SV100, é um microfonezinho bem baratinho, mas bem honesto, dá para chegar no resultado legal com ele. E usa 2 Kadosh K41M, que é um microfonezinho bom, mas ele tem alguns problemas de sinal, frequência, um entra na frequência do outro. Dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas a gente aprende a lidar com ele. E outra dica que eu vou mandar para vocês: não existe equalização pronta. Então, se você vê na internet que você tem que equalizar seu microfone assim ou assado, não acredite, é mentira. Por exemplo, aqui a nossa acústica ela é bem ruim. Então eu tive um sério problema para equalizar o microfone do pastor. Olha como está a equalização no microfone do pastor. Tá desse jeito. Só que olha a equalização do retorno de chão do pastor. Tudo morto. E aqui a equalização do PA também tá tudo morto. Ah, mas você matou um monte de frequência. Matei. E não dá microfone em lugar nenhum. Ficou um som bom. Então a gente aprende as técnicas, mas às vezes não tem como usar. Aí a gente faz o que dá. Desde que fique agradável para todo mundo consiga ouvir bem, tudo fique legível e audível, todo mundo compreenda as palavras do pastor, que é o mais importante, as músicas fiquem bonitas e tudo mais. Quando a gente veio para cá, a gente tinha um problema muito sério, porque a gente não tinha bateria, tinha só o carrom. E o carrom, por ser acústico, faz um barulho muito alto. Então a gente tinha que deixar os instrumentos todos mais altos para dar para ouvir junto com o carrom. E a bateria eletrônica foi uma coisa que salvou isso. Que agora o máximo de barulho que a gente tem é o tec-tec da baqueta batendo lá, mas a acústica melhorou muito. Então, Deus abençoe, e é isso.